Já considerou que suas atuais dificuldades financeiras não são sua responsabilidade? Parece insano, certo? Mas imagine se eu lhe afirmasse que essas dificuldades foram implantadas em você muito antes de você aprender a lidar com dinheiro. Você não precisa de mais horas extras, nem de um emprego adicional. O que precisa é apenas uma coisa: reprogramar sua maneira de pensar e sentir sobre o dinheiro. Eu lhe mostrarei agora exatamente como escapei de uma vida em dificuldades, devendo mais do que ganhava, para alcançar um patrimônio milionário, mesmo tendo apenas 2 meses de educação formal. Já se questionou por que, apesar de todos os esforços, o dinheiro parece escorrer por entre seus dedos? Porque, mesmo trabalhando exaustivamente, fazendo horas extras, cortando gastos, as dívidas persistem como parte intrínseca de sua identidade. Por muitos anos, eu acreditei que meu problema era falta de sorte, ou talvez falta de instrução. Eu me dizia, é assim mesmo, uns nascem para prosperar, outros para lutar. Mas a verdade é que o dinheiro não é o problema. É a forma como fomos condicionados a pensar sobre ele. E não estou falando de algo abstrato. Estou falando de um processo real, repetitivo, quase imperceptível. Algo que se inicia antes mesmo de aprendermos a escrever nosso nome. Veja, desde a infância, tudo o que ouvimos sobre finanças é gravado diretamente em nosso subconsciente. Dinheiro é sujo. Ricos são egoístas. Não se pode ter tudo na vida. A avareza quebra a alma. Essas frases repetidas por pais, professores, vizinhos, pessoas bem-intencionadas, sim, mas desinformadas, constituíram a base de seu relacionamento com as finanças. Então você cresce, deseja mudar de vida, busca soluções, mas algo em seu interior sabota cada tentativa. Já experimentou isso? A promoção que não chega, a dívida que reaparece, o dinheiro que entra e desaparece como num passe de mágica. Eu vivi isso. Eu ganhava apenas $4.000 por ano e devia 6.000. O curioso é que quase todas as pessoas em meu convívio estavam na mesma situação. Estávamos todos presos a um mesmo tipo de mentalidade, trabalhando arduamente, mas sem progredir. E sabe o que é mais intrigante? Isso não é coincidência, é ressonância. Você atrai exatamente aquilo que está em harmonia com seu padrão mental. Isso inclui pessoas, situações e, obviamente, resultados financeiros. Quando você acredita, mesmo que inconscientemente, que não merece riqueza, você a repele. Quando você associa dinheiro à culpa, ao medo ou à insegurança, você cria obstáculos invisíveis que o impedem de prosperar. A maioria das pessoas tenta resolver isso com mais esforço, trabalha em dobro, estuda incansavelmente, mas permanecem presas ao mesmo ciclo. E sabe por quê? Porque estão tentando alterar o efeito, sem modificar a causa. A causa reside na mente, no que você sente ao pensar em dinheiro, no que você acredita ser possível para você. Já parou para refletir sobre isso? Quantas vezes recebeu um valor inesperado e pouco depois ele se esvaiu de sua vida? Ou quantas vezes uma nova oportunidade surgiu, mas você sentiu receio, duvidou e a deixou passar? Esses comportamentos não surgem do nada. Eles provêm de uma imagem interior, uma autoimagem construída ao longo dos anos que define o quanto você acredita merecer ganhar. Essa imagem é tão poderosa que mesmo quando você conquista algo além do esperado, você se sabota inconscientemente para retornar ao seu nível habitual, porque ali é onde sua mente se sente segura, é seu termostato financeiro interno. Foi apenas quando comecei a entender isso que minha vida começou a mudar. O ponto de inflexão não foi quando aprendi a elaborar planilhas ou estudar investimentos. Foi quando compreendi que precisava transformar minha autoimagem. Eu precisei acreditar, sinceramente, que era possível viver de forma diferente.
que era possível prosperar. E esse processo começou com um simples exercício, que eu recomendo que você faça agora mesmo. Pegue um papel e escreva: qual foi o maior valor que você já recebeu em um ano? Agora, observe esse número e se pergunte: por que esse foi o limite? Quem estabeleceu esse teto? Foi você ou foi algo que lhe impuseram sem que você percebesse? Essa simples indagação pode ser dolorosa, porque ela revela que você está vivendo dentro de um roteiro que nem você mesmo escreveu. E eu estou aqui para lhe dizer: você pode reescrever esse roteiro, você pode mudar essa imagem, mas precisa começar acreditando que é possível. Eu sei que talvez agora você esteja pensando: mas eu tenho muitas dívidas, eu não tenho tempo, minha realidade é muito difícil. E eu compreendo. Eu também pensei assim, mas vou lhe contar uma coisa: realidade não é destino, é reflexo. Reflexo do que você sente e acredita todos os dias. Quer mudar sua realidade? Então comece hoje, modificando o que você acredita sobre o dinheiro. Pare de repetir que é difícil. Comece a dizer: estou aprendendo a prosperar. Eu mereço viver com abundância. O dinheiro é meu aliado. E mais importante, sinta isso como se fosse verdade. Porque seu subconsciente não distingue o que é real do que é imaginário, mas ele reage ao que é repetido com emoção. Você pode achar que isso é muito simples para funcionar, mas eu o desafio. Durante os próximos 7 dias, repita essas frases todos os dias pela manhã, olhando em seus próprios olhos no espelho. No início, você se sentirá ridículo, mas algo começará a mudar. E quando você perceber, sua postura muda, sua energia muda e as oportunidades também. Foi exatamente isso que eu fiz. Foi assim que me livrei das dívidas, não com mais esforço, mas com uma nova mentalidade, porque o dinheiro não vem para quem luta, vem para quem permite, e permitir é uma escolha interna, uma escolha que só você pode fazer. Agora, você já observou como seus resultados financeiros se assemelham aos das pessoas com quem mais convive? Pare e reflita sobre isso por um instante. Olhe para as pessoas com quem você passa mais tempo. Seus amigos, colegas de trabalho, familiares mais próximos. Agora analise: qual é o padrão de vida delas? Quais são as convicções que elas possuem sobre dinheiro? Com que frequência elas falam de escassez? Quantas vezes você já ouviu algo como: a vida está difícil, dinheiro está cada vez mais escasso? Ou, no Brasil, apenas políticos e criminosos ficam ricos? O ambiente em que você vive está moldando silenciosamente seu destino. E isso acontece porque você é energia. E tudo neste universo também é. Tudo vibra. Tudo está em constante movimento. E energia semelhante atrai energia semelhante. É a lei da atração, um dos princípios fundamentais do universo. Isso significa que você, neste exato momento, está atraindo circunstâncias, pessoas e oportunidades que estão na mesma frequência que você. E isso inclui seu círculo social. Foi exatamente isso que eu vivi por muito tempo. Quando eu ganhava $4.000 por ano e devia 6.000, todos ao meu redor estavam em situações semelhantes. Trabalhávamos muito, contávamos cada centavo e acreditávamos que riqueza era privilégio de quem nasceu em berço de ouro. A mentalidade era sempre de sobrevivência, nunca de abundância. E eu me sentia confortável naquele meio, porque, veja, existe um certo conforto em estar cercado por pessoas que validam suas limitações. Você se sente compreendido, aceito, até mesmo protegido. Mas essa proteção tem um preço. Ela o impede de crescer. Um dia, alguém me disse algo que me perturbou. Se quiser mudar de vida, precisará conviver com pessoas que já vivem como você gostaria de viver. Aquilo me incomodou profundamente, porque era verdade. Eu sabia que não estava cercado de exemplos de sucesso. Eu estava cercado de reflexos repetidos da minha própria história.
E enquanto isso não mudasse, nada mudaria. Você já se sentiu assim? Como se tivesse um limite invisível. Como se, por mais que tentasse mudar, algo sempre o puxasse de volta. Esse algo, muitas vezes, é seu ambiente. São as conversas que você escuta, as crenças que circulam nos grupos que você frequenta. São os conselhos que você recebe de pessoas que, na prática, nunca construíram o que você deseja construir. Lembro-me de um jantar específico que mudou minha percepção para sempre. Fui convidado por um grupo de empresários bem-sucedidos. No início, me senti completamente fora do lugar. Enquanto eles falavam de investimentos, viagens internacionais e expansão de negócios, minha mente gritava: "Você não pertence a este lugar." Mas ali, naquele desconforto, algo despertou. Percebi que eles não eram mais inteligentes do que eu. Eles simplesmente pensavam de forma diferente. Eles não falavam de dívidas, falavam de oportunidades. Não reclamavam do sistema, buscavam maneiras de superá-lo. Não se limitavam ao que já tinham. Estavam sempre se expandindo. Naquele momento, eu percebi, se eu quisesse resultados diferentes, eu precisaria viver em ambientes diferentes. Não se trata de abandonar seus amigos, sua família. Não é isso. É sobre buscar referências mais elevadas. Você não precisa romper laços com ninguém, mas precisa incluir pessoas que já estão onde você quer chegar. Porque são elas que o impulsionarão para cima, que lhe mostrarão o que é possível, que ativarão em você uma visão mais ampla de quem você pode ser. E a ciência corrobora isso. Um estudo realizado pela Harvard Business School mostrou que nosso círculo social influencia diretamente nossas decisões financeiras. Pessoas que convivem com investidores têm muito mais chances de começar a investir. Pessoas cercadas por indivíduos endividados tendem a perpetuar o mesmo padrão de comportamento. Ou seja, você se torna um reflexo da média das 5 pessoas com quem mais convive. Isso é poderoso. Porque da mesma forma que o ambiente o aprisiona, ele também pode libertá-lo. A partir do momento em que você começa a se conectar com pessoas que falam de crescimento, abundância e possibilidades, seu sistema interno começa a se reprogramar. Seu cérebro ativa novos circuitos, sua percepção se expande e você começa a pensar: se ele conseguiu, talvez eu também consiga. Talvez você esteja se perguntando agora: mas onde vou encontrar esse tipo de pessoa? Eu não conheço ninguém assim. E eu o compreendo, eu também não conhecia. Mas sabe como comecei? Lendo livros, assistindo seminários, indo a eventos, me conectando com conteúdos que vibravam em uma frequência diferente. E aos poucos, isso foi abrindo portas para conhecer pessoas que viviam de um modo completamente novo para mim. Hoje é ainda mais fácil. A internet colocou o mundo em suas mãos. Você pode acessar mentores, comunidades, treinamentos, grupos, canais, tudo ao alcance de um clique. Mas nada disso funcionará se você continuar se alimentando dos mesmos pensamentos, ouvindo as mesmas vozes, tendo as mesmas conversas. Você precisa fazer uma escolha consciente, precisa decidir que se cercará de pessoas e conteúdos que elevam sua vibração, que desafiam sua visão limitada, que o impulsionam para frente, mesmo quando você quer recuar. Agora, olhe ao seu redor. Quais são os 3 nomes que vêm à sua mente quando você pensa nas pessoas com quem mais conversa? Agora, pergunte-se: elas me inspiram ou me limitam? E mais importante, elas me aproximam da vida que eu quero ou me mantêm na vida que eu quero deixar para trás? A resposta a essas perguntas pode ser desconfortável, mas também pode ser o início de sua libertação. Você não é obrigado a viver eternamente preso em um ambiente que não reflete o que você é por dentro. Você pode e deve escolher crescer. E isso começa escolhendo melhor
com quem você caminha. Porque a verdade é que ninguém sobe uma escada de sucesso cercado de quem só enxerga degraus de medo. Quantas vezes você já se perguntou por que continua cometendo os mesmos erros com dinheiro, mesmo depois de prometer que dessa vez seria diferente? Você recebe o salário, faz planos, organiza tudo direitinho. E então, sem perceber, está repetindo exatamente os mesmos padrões. Gasta com o que não precisa. Se sabota em momentos cruciais. Cria dívidas que já havia jurado nunca mais fazer. E o mais curioso é que, mesmo ciente do erro, você continua preso nesse ciclo, como se algo mais poderoso estivesse no controle. E está mesmo. Existe um programa invisível em seu interior que está dirigindo sua vida financeira. E não apenas a financeira, mas também sua saúde, seus relacionamentos, seu nível de felicidade. Esse programa tem nome. É seu paradigma. O paradigma é um conjunto de crenças e hábitos profundamente arraigados em seu subconsciente. É ele quem define como você reage ao dinheiro, como você lida com o sucesso, como você se posiciona diante das oportunidades. E o mais impressionante, ele foi instalado antes mesmo de você saber o que era dinheiro. A maior parte dele se formou na infância, absorvendo o ambiente ao seu redor, ouvindo, observando, sentindo. E a partir daí, foi se fortalecendo com cada experiência de escassez, com cada comentário negativo sobre riqueza, com cada frustração que você acumulou ao longo dos anos. Já parou para pensar por que uma pessoa ganha muito dinheiro e perde tudo logo em seguida? Ou por que alguém que recebe uma herança ou um prêmio inesperado volta a ficar sem nada em pouco tempo? Isso não é azar, isso é paradigma atuando com precisão matemática. E eu falo disso com propriedade, porque aconteceu comigo. Mesmo depois de começar a ganhar muito dinheiro, e estou falando de milhões, algo sempre me fazia perder o controle. Era como se eu não conseguisse manter aquele novo padrão. Montava empresas que cresciam rapidamente, mas logo entravam em crise. E isso acontecia repetidamente, até que eu entendi. Meu paradigma financeiro ainda era o da escassez, mesmo que minha conta bancária dissesse o contrário. Eu me sentia como se estivesse em um jogo de tabuleiro, retornando várias casas toda vez que me aproximava da vitória. Foi só quando comecei a estudar profundamente o funcionamento da mente que tudo começou a fazer sentido. Descobri que o subconsciente não diferencia o que é real do que é imaginado. Ele simplesmente aceita, armazena e executa. Ele é como o solo fértil. Tudo o que você planta ali, cresce. Mas o que você tem plantado? Medo, escassez, culpa, vergonha ou segurança, abundância, merecimento? O mais assustador é que, na maioria das vezes, o paradigma age sem que você perceba. Você pensa que está tomando decisões conscientes, mas na verdade está apenas repetindo padrões automáticos que foram instalados em você há décadas. E esses padrões são teimosos, porque eles foram alimentados por anos, reforçados por experiências, legitimados por pessoas que você ama. Mas a boa notícia é que eles podem ser alterados. E o primeiro passo é tomar consciência deles. Observe seus resultados. Eles não mentem. O saldo de sua conta bancária, os boletos que se acumulam, o sentimento que você tem toda vez que abre um extrato, tudo isso é reflexo direto de seu paradigma. Não importa quanto você sabe. Não importa quantos cursos você já fez. Se seu paradigma é limitado, seus resultados serão limitados. É como se você tentasse instalar um aplicativo moderno em um sistema operacional desatualizado. Ele simplesmente não funcionará. Ou como se quisesse mudar o canal da TV usando o controle errado. Enquanto você não mudar o que está funcionando internamente, tudo externamente continuará igual. E como mudar isso? Através da repetição consciente. Através da emoção associada a uma nova imagem mental. Você precisa começar a imaginar, com clareza e sentimento,
o estilo de vida que deseja viver. E repetir isso todos os dias, como se já fosse real. O subconsciente vai aceitar, porque ele não tem filtro. Foi assim que, em 1973, eu escrevi em um pedaço de papel que teria uma empresa atuando globalmente. Naquele momento, eu não fazia ideia de como aquilo aconteceria. Nenhuma. Eu não tinha estrutura, nem equipe, nem influência, mas tinha uma coisa: a imagem vívida em minha mente, e essa imagem era alimentada todos os dias, com intensidade, convicção e um sentimento verdadeiro de que aquilo era possível. Hoje, minha empresa alcança pessoas em todos os continentes. Milhares e milhares de vidas sendo transformadas. E tudo começou com uma ideia que plantou uma nova semente em meu subconsciente. Você pode fazer o mesmo, mas precisa estar disposto a desafiar sua programação atual. Precisa estar disposto a questionar aquela voz que diz que você não nasceu para isso, que é tarde demais, que não tem mais jeito. Porque essa voz não é sua, é do seu velho paradigma tentando mantê-lo na zona de conforto, mesmo que essa zona de conforto esteja cheia de limitações. Agora pare por um instante e pense. Qual é o padrão que você mais repete com dinheiro? Você ganha e gasta tudo? Evita falar sobre finanças? Tem medo de cobrar por seu trabalho? Esses comportamentos são sintomas. A causa está lá dentro e você pode reescrevê-la. Mas isso exige decisão, compromisso, disciplina. Exige que você rejeite aquilo que não serve mais e que comece a nutrir um novo padrão, com novos pensamentos, novas emoções e novas ações. Você não está quebrado. Você só está executando um programa antigo, e a qualquer momento você pode instalar um novo. Mas essa decisão ninguém pode tomar por você. Já percebeu que saber o que fazer não é suficiente? Você sabe que deveria economizar, sabe que deveria investir melhor seu tempo. Talvez até saiba como elaborar um orçamento, mas a vida real não se encaixa em suas boas intenções. E isso o frustra. Porque você tem conhecimento, já assistiu vídeos, leu livros, seguiu dicas. Mesmo assim, continua vendo os mesmos resultados, ou a falta deles. E aqui está uma verdade que pode parecer dura no início, mas é libertadora quando compreendida. Conhecimento não muda nada. A informação sozinha é inútil se não for acompanhada de uma decisão emocional profunda, de uma aplicação contínua e comprometida. E é aí que quase todo mundo tropeça. A maioria acredita que saber é o mesmo que transformar. Mas o mundo está cheio de gente que sabe o que fazer e não faz. O que falta não é teoria. É prática com intenção, com sentimento, com persistência. Eu me lembro de uma fase em que minha empresa estava indo muito bem financeiramente. Os números eram impressionantes, os resultados vinham, mas era como se algo sempre estivesse prestes a desabar. E de tempos em tempos, desabava mesmo. Eu ganhava muito dinheiro, mas não conseguia manter. Tinha momentos de grande crescimento, seguidos por quedas dolorosas. Era como um gráfico em zigue-zague constante. E por anos eu pensei que o problema era estratégico. Tentei mudar a gestão, refazer planejamentos, reestruturar processos, até que percebi, o problema não estava no negócio, estava em mim. Foi nesse momento que conheci Sandy Gallagher. Ela era uma advogada especializada em finanças corporativas, uma verdadeira especialista em dinheiro. Ela não apenas entendia como ele funcionava no papel, ela entendia o comportamento por trás do dinheiro. E quando começamos a trabalhar juntos, ela me fez uma pergunta que mudou completamente minha forma de ver as coisas. Ela disse: "Você sabe como ganhar dinheiro, mas sabe como manter dinheiro?" Aquilo me atingiu como um raio. Eu havia passado anos aprendendo a atrair riqueza, mas não tinha desenvolvido a estrutura interna para sustentar essa riqueza. E isso é mais comum do que parece. Pessoas que conseguem um bom emprego e mesmo assim vivem endividadas.
Profissionais que crescem rapidamente, mas não conseguem administrar o sucesso. Herdeiros que perdem fortunas em questão de anos. Isso acontece porque o conhecimento intelectual não altera o paradigma emocional. Você pode ter um diploma em finanças e ainda assim viver com medo de abrir a fatura do cartão. Pode ser especialista em negócios e sentir vergonha de cobrar o preço justo por seu serviço. Pode ser admirado pelos outros e, por dentro, se sentir um impostor. A verdadeira mudança ocorre quando o sentimento se harmoniza com a ação. Quando você absorve o conhecimento, sente-o como uma verdade inquestionável e age em conformidade com essa nova identidade. Não é memorizar conceitos, mas viver a essência do aprendizado. Observe a realidade. Muitas pessoas sabem que exercícios são essenciais, compreendem os benefícios, assistem vídeos motivacionais, porém permanecem inativas. Por quê? A transformação emocional necessária para modificar o comportamento ainda não aconteceu. Com as finanças é idêntico. É preciso sentir profundamente que você merece prosperidade, que a segurança financeira é possível, que o sucesso financeiro é alcançável sem culpa, temor ou apreensão. Isso não vem de fora, brota de dentro e requer cultivo diário. Uma técnica eficaz é a repetição emocionalmente carregada. Repetição consciente de pensamentos, visualizações, afirmações. Não como um robô recitando frases vazias, mas com engajamento emocional. Assim, o subconsciente assimila. Aceite um desafio. Identifique um comportamento financeiro que o sabota. Gastos excessivos, procrastinação em decisões cruciais ou evitar o contato com suas contas. Escolha apenas um. Substitua-o por 7 dias consecutivos por um oposto positivo. Se costuma reclamar de preços altos, pratique a gratidão a cada compra. Em vez de "isso é um absurdo", diga "agradeço por poder escolher isso". Pode parecer trivial, mas essa troca de palavras inicia a reprogramação emocional. Com o tempo, isso altera seu comportamento e então você percebe resultados inovadores. Lembre-se, não é imediato. O padrão antigo resistirá, tentará revertê-lo, plantará dúvidas. A maioria desiste nesse ponto, mas os perseverantes constroem uma nova realidade, criando um novo ser. Se duvida do poder dessa transformação, observe o contrário. Veja o que acontece com quem não muda. Mike Tyson, lenda do boxe, acumulou mais de 300 milhões de dólares e perdeu tudo. Sua fortuna evaporou. Por quê? Seu modo de pensar nunca se ajustou à sua nova realidade material. Ele triunfou no ringue, mas fracassou em sua mente. Não é julgamento, é um aviso. Nenhuma conquista é sustentável sem preparo emocional. Portanto, em vez de buscar mais informações, pratique o que já sabe. Incorpore emoção ao que deseja modificar. Identifique-se com a nova imagem de sua vida. Haja como se já estivesse no caminho. Sinta-se como um vitorioso. A convicção gera uma resposta precisa do universo. Você não precisa de todo o conhecimento, apenas aplique o que já possui, com mais presença, propósito e autenticidade. Passo a passo, hábito a hábito. O impossível enfraquece e o extraordinário se torna sua nova rotina. Já percebeu como muitos esperam uma permissão invisível para prosperar? Como se alguém precisasse dizer, agora sim, você merece ser rico. Passam a vida esperando a bênção externa, uma melhora na economia, um reconhecimento do chefe, ajuda governamental, um golpe de sorte. Essa permissão nunca chega, pois não vem de fora, mas de dentro. Durante anos, me senti um impostor. Mesmo ganhando dinheiro, sentia que não me pertencia, como se tivesse invadido um território alheio. Isso resultava em autossabotagem. Criava confusão onde havia ordem, complicava o simples, perdia oportunidades por medo de parecer ganancioso ou ser julgado. Profundamente existia uma crença:
Riqueza não é para pessoas como eu. Quantas vezes se sentiu assim, tentando se encaixar onde não pertence, mesmo com competência, precisando provar algo? Não é falta de habilidade, mas de permissão interna. O eco de vozes antigas que diziam que você deve ser modesto, que ambição é egoísmo, que ter muito é pecado, e algo que talvez ninguém tenha lhe dito. Perdoe-se por acreditar nessas mentiras. Enquanto carregar a culpa por querer crescer, bloqueia a abundância que busca alcançar. A culpa é uma âncora emocional, prendendo-o ao ponto de partida. Você rema, mas não avança. Lembro-me de um pagamento elevado por uma palestra. Evento grande, público internacional. A remuneração era justa. Ao depositar o cheque, algo me paralisou. Hesitei. Senti vergonha, como se estivesse enganando alguém. Percebi que ainda existiam partes de mim que não se sentiam merecedoras. Iniciei então um trabalho interior profundo. Repetia uma afirmação simples, mas poderosa. Eu me permito prosperar. Não, eu quero, eu tento, eu me permito. Já disse isso a si mesmo? Olhou no espelho e afirmou sua merecida vida plena, rica e leve? Ou sabota-se com pensamentos como: quem sou eu para ter tudo isso? E se as pessoas acharem que eu mudei? E se perder tudo depois? Essas vozes não são suas. Ruídos do passado. Memórias emocionais disfarçadas de lógica. Enquanto as ouvir, se sentirá preso, mesmo com portas abertas. A ciência emocional mostra que expandimos nossa vida até onde nos sentimos seguros emocionalmente para receber. Muitas recusam oportunidades sem perceber. Dizem não, disfarçado de não é o momento, preciso me preparar mais, esperarei o próximo ciclo. A verdade, temem brilhar. Você teme brilhar, teme ser maior do que sua família, teme romper padrões de escassez geracionais. Esses medos são legítimos e devem ser enfrentados com honestidade. Você não precisa de permissão, foi autorizado a vencer ao nascer. A vida que deseja existe porque você tem o direito de vivê-la. Pense, o que faria sem o medo de parecer ambicioso? O que começaria sabendo que merece tudo o que deseja? E mais importante, o que espera para se permitir dar esse passo? A permissão não vem de patrão, diploma, herança ou milagre, mas do momento em que, olhando para si mesmo com verdade, disser: chega, eu me permito viver a vida para a qual nasci. Este é o ponto de inflexão. Depende apenas de você. Talvez tenha percebido o ponto crucial. Não precisa de mais esforço, mas de um novo modo de pensar. A verdadeira transformação vem de dentro para fora, deixando os velhos padrões e criando intencionalmente uma nova realidade. Se isso o tocou, você já começou a mudar. Continue essa jornada. O próximo vídeo o ajudará a avançar em sua evolução de conhecimento. Acredito profundamente que pode torná-lo 1% melhor. E esse 1% pode mudar tudo. Obrigado por me acompanhar. Nos vemos no próximo vídeo.